Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre vampiros. E sim, eu já falei bastante de vampiros aqui no canal, mas hoje eu vim falar de um tropo narrativo relacionado aos vampiros, né? Que são esses vampiros muito sexys, mas que também não performam heterossexualidade. A gente sabe que nos últimos anos a gente teve alguns vampiros que são heterossexuais, a gente pode falar do Edward até, de Crepúsculo, e sim, eu sei que muita gente vai dizer que o Edward não é heterossexual, mas pela lógica da Stephenie Meyer, ele é heterossexual sim, ele pode até ser lido de uma forma diferente, mas em geral a gente consegue perceber que assim, ele é heterossexual, mesmo brilhando, gente. Ele pode trazer elementos queer, mas ele se define como um homem heterossexual. Então, é isso. The Vampire Diaries também traz um pouco dessa heterossexualidade nos vampiros, mas historicamente os vampiros, eles têm uma sexualidade bastante fluida. Eu falei aqui, né, sobre as vampiras sáficas e como a gente tem histórias onde essas vampiras, mulheres, elas se relacionam com outras mulheres e são sempre colocadas como vilãs. Já no caso desse vampiro sexy e que não performa heteronormatividade, eles não necessariamente são vilões, eles são seres não humanos e que não enxergam a vida através da ótica da humanidade. Eu acho que acaba tendo uma certa profundidade na maneira como eles são colocados dentro das narrativas. É bastante interessante observar isso. Se a gente olha toda a saga da Anne Rice nas Crônicas Vampirescas, e se a gente até ultrapassa os livros e vai falar do filme, a gente consegue ver que vai além dessa performance de heteronormatividade e que vai além também dessa lógica humana. Por mais que dentro do Entrevista com o Vampiro a gente tenha o Louis, que é o vampiro que conta a história, e ele se coloque muito numa posição de vítima, a gente consegue perceber também que a lógica de todos os vampiros, sabe? Talvez não a dele, porque ele é muito sofredor, pobre, coitado, enfim. Já falei sobre o Louis em uma live aqui, eu tenho minhas questões com ele, mas, enfim. Se a gente vai olhar como todos os outros vampiros que estão ali, né, dentro do Entrevista com o Vampiro, como eles performam, como eles se colocam no mundo, a gente vai conseguir perceber que, na verdade, eles não enxergam o mundo da maneira que nós humanos enxergamos. E é por isso que a ideia de moralidade para eles não é igual à nossa, sabe? São seres que vivem por séculos, por milênios, e que veem o mundo passar por diversas transformações. E, inclusive, tem isso, né? Se você vive tantos anos, você realmente só vai se apaixonar, se atrair sexualmente, se interessar romanticamente por um gênero? Será? Você não vai experimentar outras possibilidades na vida? E as histórias de vampiro, elas trazem muito isso, né? Então, a gente tem esses personagens, né? Como o Louis, como o Lestat, como o Armand, e todos eles têm uma sexualidade bastante fluida que independe de gêneros. A gente também vai encontrar isso em várias outras obras. A gente pode pensar um filme que eu falo bastante nos meus aulões, né, de não heterossexualidade dentro do cinema de horror, que é um filme de vampiro e que traz vampiros homens, vampiras mulheres, mas a gente tem personagens ali que se relacionam com pessoas de qualquer gênero, que é o Fome de Viver, do Tony Scott, que é um dos meus filmes favoritos quando a gente fala de vampiros. Então a gente tem ali, né, toda essa coisa dessa sexualidade fluida. Então, isso vem muito atrelado também a uma sexualidade que vai além do sexo. E eu acho isso muito interessante. Tem a questão do sexo, mas tem outras coisas, sabe? Porque, de fato, sexualidade vai além do ato sexual, não é mesmo? Então, essas narrativas, elas fazem essa análise, né? Elas botam esses vampiros como pessoas que veem a própria sexualidade de uma maneira
ampla e que não se limita. Então, é muito interessante observar como mesmo filmes de anos atrás, eles já trazem isso, porque, de fato, é um tropo narrativo. Hoje a gente vê, né, várias narrativas LGBT, QIAP+, a gente vê vários personagens que performam, a gente vê vários personagens que conseguem mostrar a sua sexualidade de maneira positiva. A gente tem filmes que mostram, né, a sexualidade que foge da heteronormatividade de uma maneira positiva. Mas durante muitos anos isso foi difícil. E nos filmes de vampiro a gente tinha isso de uma maneira mais liberada, digamos assim. Mesmo dentro de uma sociedade extremamente homofóbica, a gente conseguia ver nuances, sabe, dessa sexualidade mais fluida, dessa sexualidade que não é heteronormativa em filmes de vampiro. Muitas vezes, sim, a gente ia ver que esses vampiros seriam colocados como vilões, mas quando a gente pensa nessas narrativas que trazem uma sexualidade mais fluida, em geral eles realmente vão pro lado do anti-herói. A gente não consegue pensar no Lestat como um vilão puro e simples. Ele é um anti-herói, justamente pelo que eu falei antes, né? Porque esses vampiros, eles não têm a nossa ótica de moralidade, a ótica humana. Então eles conseguem falar de assuntos diversos de uma maneira que personagens humanos em um mundo extremamente preconceituoso, né, extremamente homofóbico, muitas vezes não conseguia falar. Então é muito interessante observar como a gente tem obras assim. É claro que a gente pode parar e analisar e perceber que algumas obras, elas trazem os vampiros, elas têm até o subtexto queer, mas não necessariamente o filme traz isso de maneira clara, né? A gente tem o filme The Lost Boys, que é um filme maravilhoso de vampiros e que, pra mim, tem sim todo um subtexto queer que às vezes ultrapassa a ideia do subtexto. Mas, de fato, o filme, ele nunca mostra essa sexualidade dos vampiros de maneira clara. Eu acho que o subtexto, ele não é nada sutil. É um subtexto, pra mim, bem óbvio, mas é isso. Ainda tá na lógica do subtexto, não na lógica do texto. Então eu não colocaria esse filme como um filme que traz esse tropo narrativo, né, do vampiro que não performa essa heteronormatividade, desse vampiro que tem uma sexualidade muito mais fluida e que não é heterossexual. Então, por mais que eu veja dentro do The Lost Boys várias questões que estão diretamente relacionadas, né, ao universo LGBTQIAP+. Até pela época que o filme foi lançado, pelas questões sociais que estavam, né, acontecendo na época, por detalhes como um brinco que faz alusão ao universo LGBTQIAP+, dentro da época que o filme se passa, né, dentro da época que o filme foi lançado, mas ainda são detalhes, não é tão claro como perceber em Fome de Viver que a personagem da Catherine Deneuve, ela se relacionava com homens, com mulheres, com pessoas. Então, é isso. E aí eu queria saber de você, se você consegue lembrar de personagens vampiros que, enfim, tem essa sexualidade fluida, tem essa sexualidade que foge da heteronormatividade e que, enfim, povoam o nosso imaginário. Se você lembrar, comenta aí embaixo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, conhece meu Apoia-se e tchau!